Opa, e aí galera, não sei se esse é o caso de vocês, mas recentemente rolou uma parada meio estranha aí no mundo das premiações do cinema. Um filme que muita gente considerava como um dos melhores do ano, um filme que muita gente achava que era um filme de terror, foi indicado para concorrer como melhor comédia no Globo de Ouro. Como assim? Que tipo de filme é esse? Bom, essa questão de ser uma comédia ou não é a única questão. A verdade é que muita gente não sabe definir se esse filme é um filme de terror, se ele é um filme de suspense, se é um filme de terror psicológico, então fica aqui pra gente discutir um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece é o seguinte, Corra, que é um filme muito bom, acabou sendo indicado ali para concorrer como melhor comédia no Globo de Ouro, e isso deixou muita gente na internet bastante revoltos e me deixou particularmente muito confuso. O próprio diretor do filme, ao ser questionado sobre o assunto, falou o seguinte: Corra é um documentário. Como assim, documentário? Tá, até que faz sentido porque o filme fala bastante sobre racismo, fala bastante sobre o racismo nos Estados Unidos, mas ele não é um documentário não. Mas assim, quem pode definir então o que ele é? Se ele é um terror, se ele é um suspense, o que é um terror, o que é um suspense? Será que se eu fizer uma piadinha no filme assim, de repente, pum, ele virou uma comédia? Então eu dei uma olhada ali na internet porque recentemente eu participei de uma maratona de filmes de terror aqui no canal e muitos deles nem mesmo me deixaram com medo. A gente vai procurando em listas, em blogs, aqui no próprio YouTube, e o pessoal mistura muito o que é suspense, o que é terror, e acaba te recomendando um filme de suspense como se fosse um terror, e pra quem é amante do terror, pra quem é amante de sentir bastante medo, isso não é muito legal. Eu preciso começar falando que muito da confusão tem a ver com essa maneira aí de tentar vender ingressos, de tentar vender o filme para mercados internacionais e também pro próprio Brasil. Acontece o seguinte, imagine só, você tem um amigo aí que morre de medo de filme de terror, que não pagaria nunca um ingresso para um filme de terror. E o pessoal do marketing, o pessoal que faz a divulgação do filme, sabe muito bem disso. Só que eles precisam levar o cara para assistir o filme, porque nem sempre eles estão vendendo um filme exatamente de terror. Então o que eles falam? Não, isso aqui é só um suspense. E aí esse cara compra o ingresso e aí esse cara assiste o filme. E o filme acaba sendo melhor divulgado, o filme acaba entrando em mercados que ele não entraria anteriormente. Mas, originalmente, os termos terror e horror têm uma diferenciação bem clara e eles foram importados para o cinema lá da literatura, num tempo em que ninguém imaginava que a indústria cinematográfica seria assim tão grande, tão poderosa. Terror é um termo menos abrangente, ele é aquele sentimento de antecipação, de angústia, de medo, quando a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Já o horror não, o horror é aquele sentimento posterior, é um sentimento de agonia, de nojo, então ele não necessariamente é causado por algo que te dá medo, por algo aterrorizante. Qualquer tipo de filme pode te causar horror, por exemplo, uma imagem chocante ou mesmo uma atitude inesperada de um personagem pode te deixar horrorizado. E é dentro do horror então que a gente tem um outro subgênero que seria o gore. Filmes como A Centopeia Humana, O Holocausto Canibal tentam causar esse sentimento na gente mostrando imagens sangrentas, decapitações, mutilações, escatofilia, tudo isso num filme só e que eu prefiro passar bem longe desse tipo de filme, na verdade. Tem muita gente que não se importa, que consegue separar bem o que é um filme, o que é a realidade e acaba achando até engraçado esse tipo de filme. Mas não é uma coisa que acontece comigo, eu passo bem longe, apesar de ter uma certa curiosidade aí, principalmente com esses dois filmes, O Holocausto Canibal e A Centopeia Humana, porque eles são filmes meio hypados ali nesse mundo underground dos filmes gore. Mas por enquanto eu ainda não tive coragem e você provavelmente não deve ter também. Então deixa esses filmes quietos aí e sabe só que eles existem. Tá bom então a gente já diferenciou o que seria o terror, o que seria o horror. Mas assim, ficou uma lacuna meio estranha aí, porque a gente falou que o terror é justamente esse sentimento de antecipação, quando a gente sabe que alguma coisa diferente está para acontecer. Mas isso não seria o suspense? O terror é quando algo sobrenatural está na tela. Já o suspense não, suspense pode acontecer em qualquer tipo de filme. Por exemplo, Jurassic Park. Jurassic Park é um filme de suspense? Eu diria que não. Mas se você pegar só aquela cena do Tiranossauro Rex virando o carro, tentando ver se os meninos estão ali, você vai perceber que existe esse sentimento de antecipação ali. E tá, o Tiranossauro Rex pode ser considerado como algo sobrenatural, porque ele não existe realmente na natureza? Pode. Mas ali naquele cenário ele foi revivido, ele já existiu nesse mundo, então talvez seja algo como suspense sim, mas veja que essa barreira é bem fina e a gente tem filmes ali como, por exemplo, Sexto Sentido, que no final você descobre que sim, é uma coisa sobrenatural, mas que até então eu não tenho certeza. Essa barreira é bem fininha, mas existe sim a separação. Suspense, algo que existe no mundo real, terror, algo que em tese não existiria na nossa natureza.
Para completar então esse papo aqui de terror, horror, suspense, eu vou deixar um trechinho de uma entrevista do Alfred Hitchcock, que seria um gênio do suspense de todos os tempos. The element of suspense is giving an audience information. Now, you and I are sitting here. Suddenly a bomb goes off. Up we go, blown to smithereens. What have the audience had watching this scene? 5 or 10 seconds of shock. Now, we do the scene over again, but we tell the audience there's a bomb underneath this table and it's going to go off in 5 minutes. Now, this innocuous conversation about football becomes very potent. They say, don't talk about football, there's a bomb under there. That's what they want to tell us. Then their anxieties will be as long as that clock ticks away. But the bomb must never go off. Por último então ficaram os thrillers e os slashers. Os slashers são bem fáceis de definir. Veja só se você não conhece essa história. Eu tenho um assassino impiedoso, imparável, correndo atrás de um grupo de pessoas e vai matando elas uma a uma até que só sobra uma no final, que talvez consiga se livrar do assassino ou talvez nem tanto. Bom, essa história realmente se repete muitas vezes, mas o pessoal gosta, eu também às vezes gosto bastante também. São filmes como Sexta-feira 13, Pânico, Jason, Halloween, entre outros. Por último então os thrillers, que a gente sabe que não é uma palavra em português, isso é bem óbvio, mas ajuda a definir o que seria o termo. Acontece que a gente tem uma palavra em português para falar a mesma coisa do que thriller, que seria o suspense. Sim, o thriller é usado lá fora da mesma maneira que o suspense é usado aqui no Brasil para te ajudar a vender, para te ajudar a divulgar os filmes. Acontece que ele tinha sim um significado original. Ele era usado mais para filmes de espionagem, de crime, de mistério, só que acabou virando um termo mais abrangente como suspense aqui pra gente. Agora chegando no final, a gente pode voltar lá no filme do começo, no Corra, e a gente viu aqui que tudo isso, todas essas classificações, na verdade, elas podem ser usadas tudo isso num filme só. São sentimentos, são maneiras de se expressar, são maneiras do artista criar o filme, e tudo isso, na verdade, não define o filme por completo. Sim, existe essa mistureba, assim. A gente pode pegar um filme de aventura que tem um sentimento de terror, que tem um sentimento de horror. A gente pode pegar um filme de comédia e ter esse suspense todo pra criar o ato ali, pra criar aquele momento que você vai dar a gargalhada, vai dar um gag. Então, meio que, sim, um filme que a gente pode considerar de terror ali pode estar concorrendo, sim, a uma categoria de melhor comédia. Apesar de que Corra, pra mim, não é nunca, mas nunca mesmo uma comédia, um filme sério. Ele trata de assuntos sérios de uma maneira diferente, mas sim, são assuntos bem sérios e... tá, pra mim é mais um suspense, mais um terror psicológico, assim, uma coisa do tipo. Então, fica aqui nesse canal pra mais vídeos como esse, se você quiser aqui, tem bastante vídeos de modelos diferentes aqui pra assistir. Se inscreva no canal, deixa um comentário aqui embaixo dizendo qual é o seu tipo de filme favorito, dentre essas categorias que a gente viu agora, de terror, horror. Se você tem algum deles que você quer que seja comentado por aqui, deixa no comentário também. Então, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!